Agora sim. Boa noite, pessoal. Vamos dar hoje início aqui ao nosso manejo clínico, tanto clínico quanto cirúrgico, às fraturas abertas. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nessa noite e, lógico, me sinto privilegiado, lisonjeado e meramente agradecido a cada um de vocês, não só a instituição, mas a cada um de vocês, por me presentear, trocar essa ideia, trocar um pouco de informação, levar até vocês um pouco do que a gente estuda, aplica e comprova diariamente, tanto na nossa pós-graduação quanto na nossa vida profissional, em pleno dia do médico veterinário, né? Nós que somos médicos, sim, médicos, sanitaristas, médicos de cães e gatos, médicos especializados nas diversas áreas, médicos de animais de grande porte, tratadores de alimento e que temos muito orgulho da nossa profissão, temos muito orgulho dos nossos feitos, conseguimos sustentar nossas famílias e ter uma vida digna, honrada, que me gratifica muito sem ter inveja para ninguém, sem perder de ninguém, sem agredir nem criticar ninguém. Nós estamos aí firme e forte nessa profissão que é importantíssima para a sustentabilidade e a saúde única, não só do nosso país, mas da nossa sociedade como um todo, né? Vou compartilhar minha tela aqui, realmente espero que vocês gostem bastante. Vamos trocar essa ideia e no final abro para perguntas aqui e chamo as nossas atividades extra live, né? Nossas atividades corroborativas no campus, na nossa sede em São Paulo. Primeiramente, preciso agora de ajuda aqui. Cadê? Compartilhando tela. Muito bom. É sobre isso. Então, como a gente já começou falando, prazer, sou Humphrey Emer, sou médico veterinário especializado em ortopedia e neurocirurgia por essa instituição a quem eu amo muito. A Anclivepa de São Paulo é a Associação Anclivepa de São Paulo, a única. Não temos sedes em outros estados, não temos filiais em lugar nenhum, só funcionamos em São Paulo, com essa mesma formação. Professor Denis Prata, professor Fernando Ibanez, professora Ivana Queiroz, que são os mentores, os líderes, os primeiros, né, a começar esse projeto. Na sequência veio eu, o professor Maurício, e na sequência veio o professor Lucas Pujoli e o professor Daniel Squirel. Vamos falar agora sobre o manejo das fraturas abertas e um pouquinho de osteomielite. É um tema muito amplo, um tema bem abrangente, que a gente não consegue abordar todo eles em apenas meia hora, mas a gente consegue mudar muita coisa na cabeça de vocês. Mudar muita coisa em que sentido? Mudar muita coisa na lida com o proprietário, na recepção desse paciente traumatizado ou politraumatizado, identificar se essa fratura é uma fratura aberta, anteriormente chamada de exposta, e hoje a gente já entende que nem toda fratura com exposição óssea tem que ser manejada com determinados implantes, assim como nem toda fratura sem exposição óssea pode ser considerada livre de infecção. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas classificações, entender quando é a hora de intervir, entender como intervir, falar sobre controle de danos e muito mais. Espero que vocês gostem, sinceramente. O objetivo dessa aula, primeiro, é a gente lembrar, desmistificar e tratar as fraturas abertas, como eu já comecei falando para vocês anteriormente, classificadas e chamadas como fraturas expostas. A gente vai identificar e saber conduzir um paciente que ele tem uma fratura, provavelmente essa fratura foi fruto de alta energia, por isso que ela é aberta ou exposta, e a gente tem que olhar com esse paciente com um pouco mais de carinho, por quê? Porque se teve um trauma de alta energia, sendo ele impacto ou colisão, ele vai ter
ele pode ter, é preciso ter a noção de que esse paciente, porventura, possa ser traumatizado em outros sistemas. Professor, como assim? Se eu quebro o húmero e a escápula, eu estou muito próximo do tórax, eu posso ali ter uma contusão pulmonar, um hemotórax, um pneumotórax, uma fratura de costelas, ou até mesmo esse paciente pode vir a óbito antes do tratamento. E se eu tenho uma fratura no membro pélvico? Beleza, eu tenho uma fratura do membro pélvico, esse paciente precisa fazer xixi, esse paciente precisa fazer cocô, e esse paciente pode ter ali rupturas e lesões de uretra, de próstata, de bexiga, de cólon. Olha quanta novidade a gente está vendo. A gente precisa diagnosticar a osteomielite e não apenas quando está tendo uma fístula e saindo pus, sinais de osteomielite, tanto fúngica quanto bacteriana. Meu Deus, osso pega fungo, osso pega fungo. E aí? A gente já começa a identificar essas osteomielites na radiografia. E a gente precisa lidar com a sociedade. Não tem jeito, aquele discurso clássico de eu fiz veterinária porque eu não gosto de gente, ele cai por terra, porque precisamos ter orientação e respeito pelo nosso proprietário, pelo tutor do animal, pelo criador do animal, seja ele cão e gato silvestre, grandes animais, animais de produção, eles precisam ser orientados, eles precisam ser ensinados a serem manejados esses pacientes, uma vez que o nosso paciente ele é não colaborativo, mas o nosso proprietário precisa entender exatamente o que vai facilitar e o que vai dificultar no manejo do nosso paciente. Para quê? Para a gente estipular um pró-gnóstico, um pós-operatório, um pós-tratamento, e ali ter condição de entender se esse paciente está evoluindo da maneira que eu gostaria ou esse paciente está ladeira abaixo e o principal, qual é a hora certa de eu intervir, de eu assumir, de eu tomar as rédeas da situação e segurar isso para mim, para que esse paciente tenha um retorno precoce das suas atividades o quanto antes. A gente vai falar sobre fratura aberta e fechada, lógico, a fratura fechada está fechada, a gente não vê, mas a fratura aberta precisa ser exposta. Guarda essa informação. Como é que o osso quebra? Quais são as forças aplicadas ao osso? Quais são os principais traços de fraturas que criam exposição óssea? E os traços de fratura que não criam exposição óssea, mas do que pode acontecer durante o trauma para ser considerada uma fratura aberta? A gente vai falar sobre a classificação dos traços de fraturas, a gente vai falar de fraturas por avulsão e fraturas fisárias, que também podem ser abertas. Vamos falar das luxações abertas, muito comum em tornozelo de gatinhos. Todo clínico já pegou esse tipo de situação. Vamos manejar as fraturas abertas e identificar as osteomielites. Fratura nada mais é do que a perda da continuidade. O osso é cilíndrico, os ossos longos, na maioria deles, são cilíndricos, com algumas particularidades, alguns trechos ósseos podem ser até achatados, mas todos eles têm quatro corticais. A cortical cis e trans, a cranial e a caudal, e a cortical lateral e medial. Se eu tiver uma dessas corticais lesionada, fraturada, eu já posso considerar uma fratura. Uma fratura monocortical, por exemplo, era muito chamada pelos antigos, ó, de mó tempão, de fissura. Algumas literaturas relatam ainda como fissura. Hoje, a gente refina isso, a gente lapida e chama de fratura monocorticais. Temos fraturas nutricionais, temos diversos traços de fraturas. Então, vamos entender perda de continuidade de uma ou mais corticais ósseos, podendo ou não fragmentar, fracionar esse osso longo, dividir esse osso longo em dois fragmentos ou em mais fragmentos, eu já considero uma fratura, beleza? As fraturas são oriundas de energias, as energias causadoras de trauma, queda, impacto, diversas energias. As principais energias causadoras de um trauma consequente, uma fratura, são, na clínica de pequenos animais, principalmente,
Acidentes automobilísticos. O cachorro é atropelado, o cachorro dorme debaixo da roda do carro, o cachorro corre atrás da moto e o cachorro se ferra. Queda de grandes alturas, o gato paraquedas, ele sempre acha que ele vai pegar a rolinha que está voando. E ele pula, abre os braços e cai. Lesões por arma de fogo, não podia faltar, né? Nós, não deu para reparar, meu sotaque carioca, Rio de Janeiro, está parecendo a Ucrânia. A gente atende com muita frequência animais vítimas de PAF, projétil de arma de fogo. Brigas territoriais, muito comum em, em novos animais que chegam na residência, na matilha, em animais de abrigos, ou mesmo animais de rua que brigam por seus territórios, por feminicídios ou por comida. Infelizmente, maus tratos e descuido dos proprietários, dos responsáveis legais e tutores. E quais são as expectativas que o veterinário vai ter quando esse paciente é recepcionado? Primeiro, lesão de tecidos moles, podendo ser isquemia, hematoma, necrose. Vai ter. Escoriação? Vai ter. Lesão nervosa, rompeu um nervo, espremeu um nervo, comprimiu um nervo. Lesões vasculares, corpo estranho. Putz, corpo estranho não é só no estômago e intestino, professor? Na ortopedia, não. Em estômago e intestino não tem osso, né? Você pode até comer um osso, mas não é sustentado por osso. Então, o que é um corpo estranho na ortopedia? Grama, asfalto, terra, areia, papel higiênico, qualquer coisa que não deveria estar ali e está ali para proteger, entre aspas, se tornando ali um antígeno formador de anticorpo que vai gerar ali um corpo estranho. As fraturas, elas podem ou não ter comunicação com o meio externo. Se ela não tiver comunicação com o meio externo, fechou. Isso não é para você, é uma fratura fechada. Ela pode ser manejada com maior cuidado, ela vai ter um pré-operatório um pouco mais tranquilo, você vai conseguir ali lidar melhor com esse proprietário e o proprietário ele consegue pensar. Quanto tempo? Pensa um pouquinho, alguns poucos dias, não passando de uma semana, porque já começa a produção importante de fibrose. Mas e as abertas? É aquela que possui qualquer comunicação com o meio externo. Quando eu falo qualquer, eu não falei disposição, você não vê o osso, você não precisa ver o osso. Mas, por exemplo, se eu levo, se eu tenho um paciente que quebrou o rádio porque um cachorro maior mordeu, teve comunicação com o meio externa? Teve. O cachorro que mordeu acabou de lamber tudo que o cachorro lambe, tem a boca extremamente povoada por bactéria, e inoculou bactéria através dos seus dentes. Isso é uma fratura aberta. Tem potencial de contaminação. Projétil de arma de fogo. A arma de fogo, o projétil balístico se deslocou em movimento e perfurou a pele. Esfaqueamento, contusões, qualquer lesão de tecidos moles no membro fraturado é considerado uma fratura aberta. Nós vamos ter fraturas abertas de grau 1, fratura aberta de grau 2, fratura aberta de grau 3, onde a lesão inferior a 1 centímetro é considerada uma fratura aberta de grau 1. Tem poucos tecidos moles comprometidos. E a de grau 2, de 1 a 10 centímetros, com maior exposição de tecidos moles. Você vai precisar suturar, limpar, fazer ali um debridamento daquela região. E a fratura de grau 3, ela é subdividida em A, B ou C, onde a fratura aberta de grau 3, A, é aquela que permite reconstrução primária dos tecidos moles sem lesão nervosa e sem lesão vascular. A B é a que permite a reconstrução primária ou secundária, porém eu já tenho alguma comorbidade naquela região. Esse paciente, ele é diabético, ou ele é endocrinopata, ou esse paciente, eu preciso rodar um retalho para fechar aquela lesão,
Ou esse paciente, eu vou precisar esperar um pouco mais para aquela lesão ser tratada, mas aquela lesão vai ser tratada. E a de grau 3 tipo C, é aquele paciente que eu preciso fazer um controle de danos mais intenso, ou até mesmo esse paciente vai ser amputado. Por quê? Porque é um paciente que tem lesão irreversível, lesão arterial irreversível, lesão nervosa de um nervo importante irreversível. Putz, sério, sério. Então, cita uma situação. Cita. Um cachorro grande, um dog alemão, um pitbull, um American Staffordshire, mordeu o húmero de um pincher. Sacudiu o pincher, quebrou o húmero do pincher. Você vai fazer os testes naquele húmero do pincher, você acha que é uma lesão tipo 1, tipo 2, até mesmo a tipo 3, dependendo da lesão, mas você identifica que houve ruptura do nervo radial, por exemplo. Esse membro ele está comprometido, ele não vai mais apoiar. Beleza? Eu tive uma lesão onde eu tive uma fratura onde eu tenho uma lesão vascular importante. A ponta das patas desse paciente está gelada, está sem sangue, está ruim. Então, esse paciente, ele vai sim ter um comprometimento desse membro, e esse membro, ele vai precisar sair. Qual é o problema? A gente, sem conhecimento, fica tentando, fica tentando, fica tentando, e esse membro acaba necrosando, ele acaba, entre aspas, apodrecendo e esse paciente fica muito comprometido, correndo risco, inclusive, de vida. O proprietário pergunta como é que o osso quebrou. Ele só quebra através de forças de impacto. Temos a força de tração, compressão, arqueamento, cisalhamento, torção e as combinadas. Depende de quê? De como ele se lesionou. Se o cachorro enfiou a mão debaixo do portão e levantou, cara, dificilmente foi um trauma de alta energia. Então, provavelmente houve ali uma tração. Só assim? Não. Puxar pelo rabo, locais de inserção de ligamento, trocante maior, a crista da tíbia, o olecrano e calcâneo, tem tração. Tração de quem? De seus respectivos tendões. Compressão, queda, arqueamento na maioria das vezes é impacto direto. Cisalhamento é aquela que causa o tal do bisel, fica uma ponta. As torções são muito comuns em acidentes automobilísticos, porque o paciente está andando numa direção, recebe um impacto em outra e acaba girando, torcendo. E as cominutivas ou combinadas também é muito comum de acontecer com traumas de energia um pouco maior. Elas vão te dar um traço. O que seria um traço? Se ela quebrou, fracionou o osso em dois fragmentos e o seu traço é transversal, nós temos um trauma de baixa energia. As monocorticais, lembra lá, ó, livro da Teresa Fossum, vem como fissura. As oblíquas são aquelas que criam um bisel. As múltiplas são aquelas que fragmentam o osso em mais de dois fragmentos, porém eu consigo reconstruir. Elas podem ser segmentares ou podem ser tipo uma butterfly, uma asa de borboleta como essas aqui. As espiraladas, as nutricionais ou galho verde e as cominativas são esses os nossos traços classificáveis, principais traços classificáveis pela O Foundation, a OVET Foundation. Nas articulações, temos fratura também, podem ser fisárias ou epifisárias. Qual é a diferença? A idade. Se for um filhote, vai quebrar na linha de crescimento. Se for um adulto, não tem linha de crescimento, vai quebrar na interseção entre o osso cortical e o osso esponjoso. Nós vamos ter a fratura do tipo 1 ao 4, aonde eu tenho uma visualização radiográfica. Eu vejo a fratura articular tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, através do raio-x. E aí? E aí a gente maneja, a gente trata, a gente diagnostica. Porém, a tipo 5 e a tipo 6, elas não são radiografáveis. O paciente chega no seu consultório, claudicando,
Você radiografa não tem nada, mas você toca na região, o paciente grita de dor. O radiologista olha e não entende. Ok, qual é o problema? O problema é que se uma dessas placas de crescimento fechar, como na figura 6, por exemplo, o outro lado dessa placa de crescimento não for fechado cirurgicamente, esse paciente ele começa a crescer com uma torção e um desvio angular dessa região. Olha quanto cachorrinho aí, ó. Tem desvio medial ou lateral de patela, tem encurtamento do rádio, tem prolongamento da una, porque não foi diagnosticado pequenininho pelo colega clínico. As fraturas por avulsão são oriundas daquele tensão constante junto com uma alavanca durante o impacto em áreas de inserção de tendão. Simples assim. Crista da tíbia calcâneo olecrano e trocânter tem um tendão para facilitar o movimento daquela região. Tendão calcanear comum, tendão patelar, tendão tricipital, enfim, não importa qual é o tendão. O tendão puxa com a força do músculo, gerando uma alavanca no membro. Geralmente, ao pular, esse paciente pode sim sofrer uma fratura por avulsão. E elas precisam ser tratadas. Porém, a tensão desse tendão constante vai gerar uma instabilidade nessa região. Então, é comum que protejamos esses implantes com controle de danos. Ó. Já comecei a falar de controle de danos. Um fixador externo protegendo ali uma banda de tensão. Putz, eu não consigo botar um fixador externo no joelho, mó trampo, vai limitar muito o meu paciente. É possível utilizar apenas a banda de tensão, sem problema nenhum. Vamos classificar segundo trauma. A gente classifica como? Para nunca mais a gente esquecer essa coisa. Primeiro, a gente identifica o osso. Segundo, a gente identifica a lesão no osso. E terceiro, a gente identifica o traço da fratura. Dois números e uma letra. De cranial para caudal, de proximal para distal. De cranial para caudal, você encontra primeiro o húmero ou fêmur? O húmero, né? Então, o húmero é o número um. De proximal para distal, eu encontro primeiro o rádio ou a tíbia? Pô, não sacaneia. O rádio, ó, sacaneia. O rádio, então o rádio será o osso de número 2. Passei para posterior, de proximal para distal. Primeiro osso é o fêmur, identificamos ele com o número 3. E o quarto osso seria a tíbia e a fíbula, identificamos com o número 4. Então já temos aqui a identificação do número do osso. Localização, proximal, diafisário e distal. O que é diafisário, professor? É o meio, é o osso do cortical. Proximal, próximo do tronco. Número um, diafisário, no meio do osso. Número 2, distal, distante do osso e mais próximo do solo. Teremos o número 3. Tipo, traço simples, letra A, múltipla redutível, letra B, cominutiva, letra C. Então vamos lá. Primeiro osso é um número e ele está íntegro. Muito bom. Segundo osso é um rádio una. Então vamos lá. Rádio, número 2, é diafisária, número 2, traço simples, letra A. Então a segunda figura tem por classificação 2, 2A. Fêmur, número 4, diafisária, número 2, múltipla reconstrutivo, letra B. Então, eu tenho fêmur, perdão, número 3, o fêmur aí. Eu tenho um fêmur classificado como 3, 2B. E a terceira imagem é a tíbia cominuta. A tíbia número 4, diafisária número 2, cominutiva, porque eu não consigo reconstruir, letra C. Então, a minha classificação da quarta imagem será 4, 2C. Porra, que viagem, mano. Para que serve essa coisa? Para se comunicar com outros colegas e para padronizar o tratamento.
Ortopedia é quase que uma ciência exata. Conseguimos padronizar o tratamento dessas fraturas. Então, conseguimos olhar um raio-x pós-operatório e já saber se aquilo ali vai dar certo ou vai dar errado. E as abertas? Como a gente já começou a classificar, tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo 3 subdividido em A, B ou C, e eu coloquei essa tabelinha de Gustilo e Anderson, por quê? Porque vocês podem esquecer da aula e vir aqui conferir. Problema nenhum, ficou até mais fácil. Meu paciente ele vai ser recebido com tapete vermelho? Desculpa, ele vai ser recebido por um proprietário ansioso, se ele for resgatado, histérico, e se ele for um resgatado acidentado recente, que tem um resgatado que está andando pela rua de boa, só está claudicante, está impotente. Mas tem aquele resgate recente, quer dizer, viram acontecer o trauma, o cara atropelou o cachorro de rua. Esse paciente ainda vai estar mal manejado. Esse paciente vai vir enrolado em alguma coisa, esse paciente vai vir com corpo estranho. Camila, por favor, desliga o áudio. Obrigado. Esse paciente vai vir com sinais e sintomas importantes durante o manejo. Então, o que que a gente vai fazer? Recepcionar esse paciente com um bom histórico, quando houver, e uma anamnese passiva ou ativa, dependendo do caso. Vamos identificar as lesões e tentar criar ou descobrir o tempo entre a lesão e o trauma atual. Esse trauma é antigo, esse trauma é recente, essa lesão está do jeito que deveria estar ou já está contaminada, mal manejada? Qual é a natureza desse agente agressor? E investigar se esse paciente tem comorbidades de base, diabetes, hiperadreno, doenças endócrinas como um todo. Se eu tenho exposição óssea, visualização do osso, já preocupa um pouco mais. Se tem menos de 6 horas, é uma fratura que tem grande potencial de contaminação, ela é potencialmente contaminada. Se eu tenho entre 6 e 12 horas, ela já está contaminada. Acima de 12 horas, eu considero infectadas. E quando eu não sei, quando eu não sei, está infectada. Preciso manejar, fazer cultura, antibiograma em todas elas, tá? Mas eu já entro com antibiótico, vou lavar, vou manejar ela da maneira que a gente vai conversar melhor aqui. Então, olha, tenho esse paciente que eu não sei o tempo de exposição, eu sei que está exposto, tem uma miíase ali, o paciente apoia com dificuldade. Quando eu radiografo, ele tem uma fraturinha ridícula no dedo 5 que nem é cirúrgica. Então, eu não faço nada? Ele está livre de osteomielite? Não. Não é porque o osso não está quebrado que ele não precisa ser tratado. E a gente vai tratar sempre, começar pelo paciente. A gente não trata raio-x e a gente não bota placa em osso sem objetivo. ABC do trauma, avaliação geral do paciente, verificar tórax e abdômen, verificar lesões de outro sistema e ver se aquele paciente tem condições viáveis ao procedimento cirúrgico. Lembrando, dificilmente uma fratura vai ser uma emergência. Emergência é tudo aquilo que mata em 6 horas. Dificilmente uma fratura vai matar em 6 horas. Dificilmente mesmo. Porém, alguns casos devem ser manejados com uma devida urgência. Também não dá para negligenciar. A gente precisa prever novas contaminações com atadura, com gases, sem tricotomia, sem óleo queimado, sem mandinga, sem pó de café, sem folha de nada. Nós somos médicos, não somos curandeiros indígenas. Todo o meu respeito a todos os tipos de profissionais, mas não é a nossa função. Não sabemos manejar de maneira diferente. Devemos fazer uma lavagem excelente, exemplar, ímpar.
ímpar nesse paciente com debridamento de novas lesões. Para então termos uma intervenção, o ideal é que seja nas primeiras 6 horas após o trauma ou um controle de danos efetivo até a osteossíntese definitiva. Ó, controle de danos, o que é isso? Vamos conversar. Controle de danos ortopédicos nada mais é do que controlar o dano. Qual é o dano que um osso sofre? Ele pode, se ele não está exposto, ele pode se expor. Se ele está instável, ele vai doer. Se ele está desalinhado, ele vai retrair. Então, eu estou falando para você que você pode ter uma infecção, encurtamento ou uma torção. Pode. Eu preciso evitar isso até a minha osteossíntese definitiva. Então, controle de dano nada mais é do que o manejo que se faz ao paciente ortopédico para que ele possa aguardar a osteossíntese definitiva através de conforto, dignidade e analgesia. Ficou bonito, né? Com o objetivo de retorno precoce das atividades desse paciente, seja ele PET, cão de trabalho ou ambos. Iniciamos o nosso controle de danos através de uma limpeza mecanocirúrgica. Escovar, lavar, jogar detergente ali, degermante naquela região, soro fisiológico corrente. Devemos fazer uma tricotomia ampla e regional naquela região. Sugiro uma sugestão que utilizemos gel à base d'água ou gel de ultrassom, caso ele esteja estéreo, ou aquele gel da farmácia, para que possamos ali, durante a tricotomia, fazer a apreensão dos pelos tricotomizados no gel. O gel ele vai aderir ao pelo e aos os corpos estranhos daquela região, facilitando a sua remoção durante a lavagem. Nossa lavagem deve ser abundante, com solução salina, não é Ringer, não é glicosado, solução salina. De 1 a 5 litros nas lesões do tipo 1 e de 5 a 10 litros nas demais lesões. Quando eu falo litro, não estou falando frasco. Um litro pode ser 10 frascos de 100 ml, pode ser 2 frascos de 500 ml, ou pode ser um frasco de 1 litro. Aqui a literatura fala que o ideal é promover uma pressão de 8 PSI, que é fornecida através de uma seringa de 60 e um catéter de 18. Causa uma lesão suficiente para a remoção desses debris, sem causar novas lesões. Retirada cirúrgica dos tecidos desvitalizados e necróticos, então precisamos reavivar aquelas bordas e debridar as áreas necróticas, apenas as evidentes, não precisa exagerar. Quando formamos, entregamos, fornecemos estabilidade, conforto, o que estamos fazendo? Interrompendo a evolução daquele dano, seja ele hemorrágico, de tecidos moles, atrofias muscular, para que aquilo não se torne irreversível durante o processo de evolução do calo ósseo da nossa lesão. Mesmo se a lesão não tenha um tratamento definitivo, a gente precisa dar conforto para aquele paciente até o tratamento definitivo. Exemplo, lesões de tecidos moles que não cubram o implante. Então, eu tenho ali uma exposição da tíbia. Eu não vou botar uma placa e ficar olhando para a placa. Eu preciso tratar aquela lesão até botar um implante interno. Beleza. O proprietário não pode pagar a cirurgia. Então, eu posso imobilizar até que ele possa procurar um serviço público, sem problema nenhum. O paciente não tolera anestesia naquele momento. O paciente não tolera um procedimento cirúrgico naquele momento. Então, eu vou estabilizar até fornecer conforto, até que ele, sim, possa sofrer um procedimento cirúrgico definitivo.
Nessa etapa, nós vamos ter três tempos. Procedimento temporário, que é bem breve, precisa durar aí 20 minutos no máximo. Recuperação desse paciente na internação, na UTI, às vezes até em casa seria, não é o ideal, mas acontece com o objetivo de controlar a acidose metabólica, hipotermia, coagulopatias, hemorragias, contraturas, lesões, novas lesões oriundas desse trauma. Olha um caso que eu estou mostrando para vocês aqui. Como é que botam uma placa nessa tíbia? Dá para botar, não dá? Dá, lógico que dá. Mas e cadê o osso? Cadê os tecidos moles para fechar? Qual é a chance dessa contaminação ficar pior do que já está? Pô, e faz o quê? Lava com vontade, debrida os tecidos moles que estão naquela região, tire a maior parte de sujidade e estabiliza. Enquanto a estabilidade, o que a gente vai fazer? Está, tratar a lesão dos tecidos moles até que esse paciente consiga receber ali um implante interno, consiga, se for nesse caso, receber um Ilizarov para fazer o transporte ósseo. Do jeito que está, não dava para implantar, mas também não dava para deixar. Então a gente coloca um fixadorzinho externo nesse caso para evitar encurtamento e evitar novas lesões, até tratar os tecidos moles adequadamente. Às vezes eu estou sozinho, pô, eu não tenho ninguém, eu dou plantão, eu preciso fazer a analgesia desse paciente. Por quê? Porque dói, porque incomoda, entendeu? Como? Deixei alguns protocolos aqui com vocês. Protocolo um: tramadol com acepromazina, meperidina com acepromazina, MPA com propofol e diazepam, enfim, diversos. Ah, mas eu tenho o meu, ketamina e tilazina. Entenda, o paciente está com dor, o paciente está agitado, o paciente está angustiado. Então, ele precisa ser manejado com a melhor cautela possível. Use o que vocês conseguirem e puderem, que dê dignidade para o paciente. Se possível, já nesse primeiro momento, chama o anestesista. Chama o anestesista. O proprietário paga. E de antibiótico? Minha cultura em antibiograma demora 10 dias para ficar pronta. Na faculdade é 15. Começa com o quê? Um amplo espectro e um gram negativo. Por quê? Porque é o que tem na pele do paciente e na boca do paciente. O que tem na pele do paciente? Bactérias comensais, pseudomonas, streptococcus. O que tem na boca do paciente? Gram-negativos. Então, associa uma cefalosporina com metronidazol, por exemplo, funciona bem. Na maioria das culturas, vai dar sensível a essa combinação. E se na cultura der outra, der resistente a isso e der outro antibiótico? Troca. Simples assim. Mas é imprescindível que se faça uma prova de sensibilidade ao antibiótico. Podemos lançar mão de artifícios de liberação lenta. Temos aqui o colar de pérolas de sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio ele permite ser diluído com antibióticos gram-negativos, aminoglicosídeos, por exemplo, gentamicina, clindamicina, vancomicina, fica essas pérolinhas. Você joga essas pérolas dentro da lesão e essas pérolas vão ser absorvidas pelo organismo, liberando lentamente esse antibiótico direto no periósteo. Funciona e funciona bem. Alguns faziam um colarzinho com elas. Antigamente, lá nos primórdios dessa técnica, utilizava metilmetaquilato. Hoje a gente utiliza sulfato de cálcio, porque é mais que vai absorver, não preciso abrir para tirar. Se eu tiver uma lesão aberta com hemorragia, vamos tratar. Como? Identificar. Se o sangramento for abundante,
eu estiver resgatando esse paciente, eu vou aplicar um torniquete e vou aliviar essa pressão a cada hora. Putz, beleza. Mas e aí? Como é que vai ficar essa perna? Também não sei. Quem vai me dizer? 24 horas. Depois de 24 horas, a gente vai fazer uma nova reavaliação desse membro. Como? Do mesmo jeito que a gente fez na recepção. A gente vai identificar se tem lesão de tecidos moles importante, lesão vascular, lesão neurológica, se as extremidades estão frias, se as extremidades estão roxas. Cara, eu não tenho experiência para fazer isso. Um termômetro você tem. Você tem que ter. Coloca o termômetro entre os dedos do paciente e ele vai marcar alguma coisa. Marca ali 32, 33. Coloque o termômetro entre os dedos do paciente com lesão vascular importante e o termômetro não vai marcar nada. Muito provavelmente, esse paciente tem lesão vascular e essa perna tem um prognóstico ruim. Segundo exame, o Doppler. Corre lá no centro cirúrgico, pega o Doppler roubado do anestesista ou da galera do Silvestre, coloca em cima da artéria plantar ou palmar e você vai ter que ouvir o tum-tum do pulso. Não tem pulso. Espera. Senão você vai gastar implante, vai submeter esse paciente a uma cirurgia, você vai a uma anestesia e depois vai ter que acabar amputando esse paciente. Dica de ouro, hein? Se o sangramento for discreto, compressão, irmão. Aplique uma bandagem estéreo e limpeza da ferida a cada 24 horas ou assim que o paciente permitir. Lesões articulares abertas são de urgência ortopédica. Não mata em 6 horas, mas danifica a articulação com vontade, causa uma artrite séptica. Podem apresentar fístulas, caso a lesão não seja exposta. Podem vir acompanhadas de fraturas ou apenas luxações, e o agente bacteriano ele vai provocar ali uma inflamação intensa que vai destruir essa articulação, gerando uma artrose. Eu sempre vou buscar um exame ortopédico. O que que eu procuro no exame ortopédico? Sinais de inflamação e infecção, dor, calor, rubor, aumento de volume. Não lembro disso. Tá inchado? Tá drenando ou tá doendo? Tá crepitando? Tem lesões importantes de tecidos moles? Vamos a aumentar o nosso alerta. Exames de triagem, citológicos, radiográficos, líquidos sinoviais. Para quê? Sempre tentando evitar artrite séptica, uma vez que essa articulação tem o líquido sinovial, que é um excelente meio de cultura, e esteve em contato direto com o ar que, por si só, já tem um potencial contaminante. Iniciar terapia antibiótico nas primeiras 3 horas após a lesão. Não sei quanto tempo foi a lesão. Inicie agora. Evitar jogar antibiótico dentro da articulação. Por quê? Por conta do atrito e da artrite. Caso o paciente permita, intervenção cirúrgica imediata. Artrotomia exploratória, lavagem intensa da articulação, solução de betadina e usar os conceitos de estabilidade da OVET que vocês já tiveram lá com a professora Ivana, com o professor Denis e com o professor Fernando, que falam muito bem sobre os As da aorta. Devo fechar a articulação? Sempre. Fechamento primário, se o tecido mole permitir. Fechamento secundário, eu vou fazer curativos diários estéreis nesse paciente, até que o tecido de granulação permita um fechamento primário. Não coloque dreno, hein? Informe ao proprietário, esse paciente pode perder essa articulação e culminar com uma artrodese. Eu estabilizo essa articulação como? Se o paciente
tiver no ambiente de consultório, bandagem. Robert Jones, camadas estéreis, troca diária, lavagem abundante até a cirurgia. Se o paciente já estiver em ambiente cirúrgico e não ambulatorial, fixador externo esquelético linear como damage control, que seria o controle de danos ortopédicos e a osteossíntese definitiva o mais rápido possível. Sabemos das limitações. Tempo, dinheiro, dedicação, horário, feriado, Natal, Ano Novo, dentro do possível. A osteossíntese definitiva sempre vai ser decisiva para o tratamento, para o sucesso desse tratamento, porque vai causar uma estabilidade daquela fratura. Lembrando que as fraturas têm sua estabilidade mediante a um score. Então, você vai olhar o score daquela fratura e vai entender o que eu uso uma estabilidade absoluta, uma estabilidade relativa, uma estabilidade absolutiva. Que implante fornece isso? Uma placa? Qual a função da placa? Qual é a haste? Qual é o fixador? Permitir sempre a invasão de capilares sanguíneos para promover neovascularização, irrigação daquela região, para o antibiótico, anti-inflamatório, as células de defesa chegarem naquele membro. Olha um casinho desse aqui, nada demais, uma fratura de rádio, tipo 2-1B, queda de uma cama, beleza. Mas tinha ali um buraquinho. Tratei como tipo 1. Coloquei um implante interno. Ah, mas aonde eu faço estágio diz que fratura aberta ou exposta só se trata com fixador externo. Não. Novos conceitos dizem que fraturas abertas e expostas se tratam com implantes que respeitem o score da fratura e que serão removidos. Então, esse paciente, eu usei um implante interno e, após a consolidação, eu removi o implante. Ele precisa ser removido. Ah, mas tirar um fixador é muito mais fácil do que tirar uma placa. É, mas o pós-operatório da placa é muito melhor para o paciente, para o proprietário e para você do que um fixador externo no rádio. Está acompanhando a ideia do tio? É justamente isso. Essa fratura de um Spitz alemão, mais ou menos 8 meses, caiu e tinha ali uma solução de. Não, esse cachorro foi mordido. Ganhou uma placa. E depois, tiramos a placa. É a cara do safado. Esse foi atropelado e tinha uma lesãozinha ali na coxa. É aberta. Abre e lava placa nele. Trocante até o joelho. O gatinho foi achado na rua, agredido por um morador de rua, nitidamente uma secreção purulenta, fedida. Como é que a gente manejou esse gatinho? Primeiro, a gente identificou que essa lesão não foi causada pelo morador de rua que bateu. Ele já estava machucado e ele apanhou de novo. Por que que eu sei isso? O raio-x imediato, ó, já tinha sinais de fibrose e consolidação, já tinha sinais de osteomielite. A gente abre, lava com vontade e estabiliza. Esse paciente foi encontrado assim na rua. Ele fugiu de um pós-operatório ou ele foi abandonado porque o proprietário não poderia arcar com uma nova intervenção. Acontece. Chegou com a placa exposta, com o osso exposto e sem dinheiro no hospital público. A gente se vira, né? Abre, lava, 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 lava. Colocamos duas placas. E esse paciente evoluiu bem. Eu achei, inclusive, que talvez ele precisasse de um transporte com fixador circular, mas não. Consolidou e evoluiu bem. Porque, gente, osteomielite, ela começa numa inflamação do osso. E essa inflamação vai
até o endócio, o periósteo, vai entrando, degenerando, matando os canais vasculares daquele osso, até que aquele osso se torne um osso inviável, ele se torna um sequestro de cálcio, ele se torna desvitalizado, desmineralizado. Ele fica amarronzado, quebradiço. E esse processo infeccioso, ele pode ser infectado tanto por fungo quanto por bactéria. O hematoma é um excelente meio de cultura. Então, tecidos moles desvitalizados, além de dar mau cheiro e atrair ectoparasitas, gera ali bactérias favoráveis, gera um ambiente favorável para aquelas bactérias se desenvolverem. São excelentes meios de cultura bacteriana, principalmente. Essa infecção ela vai evoluir de acordo com a integridade dos tecidos moles, não necessariamente pelo traço da fratura, porque quem leva a vascularização, nutrição, antibiótico e anti-inflamatório para a lesão são os vasos sanguíneos, são os tecidos moles. E ela evolui à medida que o sistema imune desse paciente permita a sua evolução. A vascularização é essencial, então sempre vamos preservar vasos sanguíneos, sem grosseria, sem desespero, sem descolamento desnecessário, sem dissecção abundante. A gente quer estabilizar, a gente não quer empalhar, a gente não quer levar para casa. O reparo cirúrgico causa lesões, então eu já vou causar uma lesão nesse paciente. Então, vamos diminuir essas lesões, porque as lesões cirúrgicas também causam uma resposta imune deficiente. E agora a gente começa a entrar num problema interessante. A gente sempre acha que a osteomielite é fruto do ambiente. E a gente vem reparando que não, ó. Desde 1997, entre 95 e 97, foi descrito, tanto pela Teresa quanto pelo Johnson, que as bactérias que habitam esse osso, na maioria das vezes, são bactérias comensais, bactéria da pele e da boca do paciente. Estafilococcus, streptococcus, Escherichia coli, proteus, pseudomonas. O paciente tem a imunidade baixa, tem as suas próprias bactérias, mete a boca, lambe e faz a tal da osteomielite. Esses micro-organismos eles são oportunistas e estão na própria microbiota. Isso o Smith também falou em 93. Uma vez o osso desvitalizado, se constitui um excelente esconderijo para as bactérias. Tudo que eu estou falando está provado lá quando eu era filhote. Ó. A cultura em antibiograma é um teste definitivo para o diagnóstico tanto da osteomielite quanto para o tratamento com a identificação do agente etiológico. E as fúngicas? Já foi relatado mais para frente, 2005, 2010. Geralmente esses fungos são sistêmicos, não necessariamente são daquele paciente, mas estão naquele paciente. Geralmente não causam fístulas nem supurações, podem ser multifocais. Pode ser um gato com esporotricose, ou que já teve esporotricose, faz uma osteomielite fúngica. Um cão que teve contato com esporotricose, o esporotrix, também pode desenvolver uma osteomielite fúngica. A imagem radiográfica dá uma leve sensação de neoplasia, mas a literatura classifica como uma imagem manchada, entre aspas. E geralmente acometem adultos jovens de raças de grande porte. Não sei porque é um dado estatístico. Esses animais eles podem ser infectados tanto pelo trato respiratório, quanto por ferimentos penetrantes ou fraturas abertas.
Só não disse muita coisa, mas está publicado. Alguns colegas relatam ou desconfiam de aspergilose. Mas esse trabalho aqui do Coutinho e do Sanches em 2007 diz que, com base no histórico clínico, exame físico e confirmação através da radiografia e tomografia computadorizada, você viu a osteomielite. Porém, a cultura fúngica e achados sorológicos, embora se disponha de diversos registros de aspergilose na literatura mundial, no Brasil, esses casos ainda são escassos e raros. Eu não procurei, eu não achei nada nacional, nem vi nenhum dos colegas que puderam contribuir com isso, dizendo que pegaram aspergilos em osso, aqui no Brasil, mas tem na literatura mundial. E olha que doideira, olha esse caso. Que é isso? Olha a perna desse Rottweilinho. Aí você radiografa. Fala, meu irmão, ferrou, babou. Aí o que você faz? Amputa a perna toda e manda para cultura, né? Aí volta a osteomielite fúngica. Gente, vamos sempre manter a calma. O paciente traumatizado, ele já está sofrendo mais do que você. O proprietário já está muito estressado. Você não precisa ser um retardado e gritar junto com o dono. Você tem que causar calma. Você tem que ter segurança. Você tem que transmitir paz para esse paciente. E concomitante a isso, o seu comportamento deve ser de avaliação minuciosa, ABC do trauma, analgesia, anestesia, lavar até dizer chega, estabilizar e ter uma excelente relação médico-proprietário, porque esse paciente vai precisar de muito carinho, muito trabalho durante meses. Não são 3 meses, são 6 meses, um ano tratando esse paciente. Você vai ver ele toda semana. Pessoal, gostaria de fazer dois convites. O primeiro, quem quiser, me siga nas redes sociais. Aqui o meu QR Code, meu telefone pessoal. Respondo a todos vocês. Essa gatinha manhosa é a minha filhotinha, Catarina. No lado direito, temos aqui o nosso Instagram profissional da Anclivepa de São Paulo. Lá a gente mostra nossas aulas, nossas publicações, nossos trabalhos, a gente operando, a gente se divertindo e aprendendo. Um convite especial aqui para todos vocês, o nosso curso intensivo de manejo de fraturas em cães e gatos, que vai acontecer nos dias 21 a 22 de outubro e 25 a 26 de outubro, né, com as nossas feras aí, os caras que me ensinaram quase tudo que eu sei, o professor Fernando Denis, que é um irmão, te amo, Denão, e a Ivana, que é uma mãe. Entrando por esse QR Code até a meia-noite de amanhã. Por que meia-noite de amanhã? Não sei. Mandaram falar isso. Vocês vão ganhar 50% de desconto dizendo que viram aqui a aula do Gordão. Gente, estou aberto a perguntas. Muito obrigado a quem ficou até o final. Foi uma imensa satisfação conversar com vocês. Pessoal do áudio aí, pode abrir, pode falar, que eu estou aqui à disposição de todos. Dúvidas? Vamos ver aqui no chat. Hum, muito bom. Cadê? Pô, ninguém tem dúvida? Só me curtindo. Gente, Salve, professor, tudo bom? tudo bom. Melhor agora. Fala. Chefe, a gente pegou, teve um caso que eu acabei não acompanhando completo, mas a gente teve o caso de uma cadela que ela teve fratura da articulação da parte agora me falha o nome. Mas enfim, ela teve a exposição da Qual, qual, articulação qual, ali, qual articulação? Joelho, tornozelo, cotovelo, mão, tornozelo. tornozelo, tíbio, Uhum. tarsiana.
Isso aí. Pede ajuda, amor. Tô aqui para tô à sua disposição, rapaz. Fala, o que que E teve? daí foi feita uma estabilização externa e tudo mais. E daí me veio o pós-cirúrgico desse paciente, né? Que, Aham, como ela era uma cadela de rua e a pessoa que atropelou ela acabou arcando com essa parte do tratamento, e a gente sim, fez, enfim, vaquinha e tudo mais, a gente devolveu ela para o antigo tutor após esse fato. E a gente nota que mesmo assim ela tinha uma certa dificuldade em movimentar ali a articulação. E eu fiquei pensando o que seria desse animal ali mais para frente, sabe? Possíveis doenças que podem ocorrer, uma displasia coxofemoral devido a uma sobrecarga ali nas pernas. Eu fiquei, sabe, o que que isso pode levar posteriormente, sabe? entendi. Cara, displasia coxofemoral dificilmente poderia agravar a displasia. Mas se o paciente já tem displasia, o que que é displasia coxofemoral? É uma, é uma anomalia genética, né? Tem genes já descritos e identificados que são responsáveis pela displasia coxofemoral, mas ao contrário do que a gente pensa ou pensava, a displasia coxofemoral é uma doença dos tecidos moles, com consequência na articulação do quadril. Então, quem Hum, está doente são os estabilizadores ao redor do quadril. E a gente não vê isso. Então, o quadril é frouxo, ele é lácido, e ele fica batendo no acetábulo, a cabeça do fêmur fica batendo no acetábulo, gerando microlesões que vão culminar com a artrose, que é a coxoartrose, que você olha e fala, putz, babou, tem displasia. Mas ela uhum, começou pela frouxidão. Então, se o paciente não teve displasia ao longo da vida e seu quadril já desenvolveu, não vai ser ali um defeito anatômico que vai causar, ou melhor, nunca e sempre é muito tempo. Mas é muito pouco provável que desenvolva ali uma displasia. Qual seria a consequência? Uma artrose no próprio tornozelo e doenças ligadas ao ligamento cruzado. hum, show de bola. Muito obrigado. Ficou claro para você? Ficou assim, ficou assim. Então é isso. Alguém mais? Então, queridos, vou interromper nossa gravação. Mais uma vez, parabéns pelo dia de hoje. Feliz Dia do Médico Veterinário. Espero ver vocês o quanto antes. Muitos de vocês eu não consigo ver aqui, ó. Tá, por exemplo, aqui só o nome. Ninguém me deu oi, né? Mas a gente pode se encontrar em congresso. Pô, fala comigo, mano. Chega lá, troca uma ideia. Pô, sou eu e tal. Vamos, a gente troca aula, a gente troca figurinha, a gente faz amizade. O convite está feito para o nosso curso de cirurgia de fratura, QR Code. Oi. Voltei. Oi, professor, só queria lhe dar os parabéns. Sou suspeita, né? Sou sua ex-aluna, então foi uma excelente palestra. Essa aí foi minha aluna de graduação. Olha como eu estou ficando velha, da faculdade. Seja bem-vinda, casa. Obrigado. Meus amores, boa noite a todos.